Será que algum dia eu vou parar de falar de Hellraiser aqui no canal? Fica a questão. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje eu tenho grandes maravilhas para lhes mostrar, enquanto a gente mergulha nos mistérios da configuração do lamento e entra em contato com o nosso grande deus, o Leviatã. Eu achei que esse dia nunca ia chegar, mas hoje eu tô aqui para falar do novo Hellraiser, do reboot da franquia que acabou de chegar pela Hulu e que tem causado uma certa polêmica aí pela internet. E depois de 10 filmes da franquia original, 10 vídeos aqui do canal, eu tava muito ansioso para comentar sobre esse novo capítulo. Mas antes de tudo, eu tenho um aviso. Como vocês devem saber, esse novo filme chegou na Hulu no dia 7 de outubro, lá nos Estados Unidos. Mas por aqui no Brasil, até hoje a gente não tem nenhuma confirmação de como esse filme ou quando ele vai chegar por vias oficiais. Até o momento, o máximo que eu consegui encontrar foi um tweet do diretor falando que as distribuidoras estão analisando para ver como esse filme vai ser distribuído internacionalmente. E assim, eu acho um completo absurdo o diretor de um filme ter que explicar isso na internet porque os estúdios responsáveis não conseguiram fazer um lançamento simultâneo. É algo que, assim, é foda. Então, quem quiser ver, vai ter que ser pelos meios não oficiais, pelo menos por enquanto. E é por conta disso que o primeiro bloco desse vídeo não vai ter spoiler. Eu vou dar minhas opiniões sem comentar muitos detalhes. Só que depois eu vou ter que entrar em algumas particularidades da trama para falar de algumas coisas que eu achei. Mas pode ficar tranquilo que quando isso acontecer, eu vou avisar. E antes da gente resolver a configuração do lamento, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Beautiful, isn't it? It's really nice. You can hold it. Como vocês bem sabem, Hellraiser acabou voltando para as mãos do Clive Barker, o criador desse universo, depois que a Dimension Films e os irmãos Weinstein perderam os direitos da franquia, após terem passado anos lançando continuações terríveis que saíam direto para DVD. E desde então, vários estúdios, várias produtoras têm demonstrado interesse em fazer novos filmes e novos projetos no universo de Hellraiser. Tanto é que a gente teve a notícia de que uma série de Hellraiser estava sendo desenvolvida pela HBO, com alguns nomes grandes atrelados à produção, como é o caso do Michael Dougherty e também do David Gordon Green. Só que até hoje, essa série permanece sendo uma incógnita e a gente nem sabe se ela vai pra frente porque, bem, o gerente da Warner enlouqueceu. Então, enquanto tudo isso estava acontecendo, a Spyglass Media anunciou que também tinha adquirido os direitos de adaptação da franquia e iriam desenvolver um novo capítulo, que seria baseado em um argumento escrito pelo David S. Goyer. E aí, em 2020, eles anunciaram que o David Bruckner, de O Ritual, seria o diretor do filme, com base em um roteiro do Luke Piotrowski e também do Ben Collins. Aliás, uma curiosidade aqui. Esse trio, o diretor e os roteiristas, já tinham trabalhado juntos em A Casa Sombria, um filme de terror que saiu no ano passado e que honestamente é um dos meus favoritos de 2021. E o curioso sobre isso tudo é que aquele filme tinha sido baseado em um argumento descartado para outro reboot de Hellraiser. Então você já começa a ver as peças se encaixando ali. E esse reboot foi marcado desde o início por uma produção bem diferente do que a gente estava acostumado a ver lá na era da Dimension Films. Ele teve um bom orçamento, teve um tempo de produção razoável e os cineastas passaram um bom tempo retocando as coisas que tinham para ser retocadas para entregar o filme o mais pronto o possível. E depois de muita espera, de muita ansiedade, esse reboot finalmente saiu e está entre nós agora. Mas será que ele é tudo que os fãs esperavam ver depois de tanta humilhação? What is it? It's a puzzle. O filme começa em uma festa particular sediada por um ricaço chamado Roland Voigt.
Ele é um empresário muito bem-sucedido que tem um certo fascínio por rituais ocultos e também tem em sua posse, lá na mansão dele, uma configuração do lamento, que é logo resolvida por um prostituto que estava ali no evento. Depois disso, a história pula alguns meses e a gente passa a acompanhar a Riley, uma jovem mulher que tem lutado contra o vício em drogas e que mora junto de seu irmão, o Matt, e do namorado dele, que é o Colin. A Riley tá passando por um momento muito difícil na vida dela, ela tá tentando se recuperar de algumas situações traumáticas, e no meio disso tudo, ela também tá tendo um relacionamento com um cara chamado Trevor, que tá ali metido nos negócios meio ilícito. Desesperada por dinheiro, a Riley decide ir junto com o Trevor para tentar roubar o carregamento misterioso que ele encontrou em um galpão abandonado. E ali é onde ela encontra a configuração do lamento. E essa caixa exerce um fascínio imediato sobre ela. Ela não consegue parar de pensar nesse objeto. Então, a história acompanha ela tentando resolver o enigma dessa caixinha misteriosa, enquanto os cenobitas estão ali na espreita e exigem seus sacrifícios para o grande deus Leviatã. Essa é a traminha básica antes de eu entrar em alguns spoilers, mas eu queria deixar claro. Eu gostei do filme, bastante até. Eu acho que ele é um grande respiro de ar fresco depois de tanta sequência ruim, e eu gosto como ele fornece uma grande expansão para a mitologia dessa saga. E melhor de tudo, ele também consegue fazer algo novo sem ficar preso na nostalgia. É um filme muito bonito, caro, suntuoso, e ele tem um requinte que a gente não via nessa franquia desde Herança Maldita. Mais do que isso, eu até me arrisco a dizer que ele é o melhor filme de Hellraiser depois do primeiro, mais até do que o Renascido nas Trevas e o Inferno na Terra. Porém, contudo, entretanto e todavia, eu tenho algumas ressalvas com esse filme, e eu acho melhor já tirar elas do caminho o quanto antes. What's your deal? It has 6 sides, 6 configurations. It opens up and it cuts you. Uma coisa que sempre me impressionou nos trabalhos do Clive Barker é a forma como ele lida com o desejo. E quando eu digo desejo, eu não estou falando só de sexo e de tesão. É um desejo que vem do âmago, da alma. É uma vontade insaciável que nos faz buscar por algo que nos torne mais que humanos, mais que seres de carne e osso. Essa ideia do desejo está presente desde as obras mais adultas dele, como os livros de sangue, até os livros infanto-juvenis, como é o caso de Abarate, inclusive tem vídeo aqui no canal, e também O Ladrão da Eternidade. Quando esse novo filme foi anunciado, eu confesso que fiquei um pouco receoso pela forma como ele iria trabalhar essa noção do desejo. Até porque a gente está vivendo numa época extremamente dessexualizada e moralista dentro do cinema. Você não pode mais ver um peitinho, uma bundinha, um piruzinho flácido que o Twitter já entra em combustão. E, de certa forma, eu tava com muito medo de que esse reboot fosse deixar esse lado de fora em prol de fazer algo belo e moral. Que são dois adjetivos que não combinam em nada com o legado que o Clive Barker deixou para o mundo e nem com os temas que são abordados na franquia. Felizmente, eu acho que tudo isso se conserva aqui, só que por outra perspectiva. Toda a história tem uma abordagem muito melancólica por mostrar como o vício da Riley não se direciona apenas para as drogas. É uma vontade incontrolável que toma conta de todos os aspectos da vida dela. E eu gosto disso, eu gosto muito. Mas eu ainda sinto falta do sexo como condutor dessa narrativa. Eu sempre costumo dizer que o que eu mais gosto a respeito do primeiro filme, aquele que foi dirigido pelo próprio Clive Barker, não são os cenobitas ou todo o viés sobrenatural da trama. Para mim, o centro daquele filme é a Julia, que é uma dona de casa entediada e sexualmente frustrada que decide ressuscitar o cunhado dela com quem ela tinha um caso. Esse sempre foi o charme de Hellraiser para mim, e continuação após continuação, esse elemento erótico foi sendo deixado de lado para mostrar só como a humanidade é imoral e ela merece todos os castigos que vêm dos cenobitas. O que para mim é uma mensagem completamente deslocada dessa história e que sempre parte para um tom muito moralista. Felizmente, eu acho que esse novo filme se aprofunda um pouco mais nesse tema do que as continuações que vieram antes. Só que ainda assim não é o bastante.
Eu acho que ele acaba sendo um filme muito comportado, e não só no que diz respeito ao sexo, mas também o sangue. Falta um momento gore que seja tão chocante quanto o Frank sendo ressuscitado pela Julia e a gente vendo o corpo dele cheio de gosma, de carne exposta. Ou até mesmo aquela cena que vem mais lá pro final do filme, que a gente vê o rosto dele sendo despedaçado pelas correntes dos cenobitas. E por um lado, eu até entendo que a gente nunca vai ver algo tão transgressor, algo tão agressivo quanto aquele filme de 1987, porque, como eu disse, a gente está vivendo numa era muito conservadora. E além disso, esse é um filme bancado por um grande estúdio, que investiu muito dinheiro e que obviamente quer ter um retorno considerável por parte do público. Eu acho que esse talvez seja meu maior incômodo como um todo. Eu acho que o filme tenta ir lá, eu não sinto que ele é covarde, que ele tenta negar para o público um vislumbre dessa degeneração. Mas eu queria que ele se aprofundasse um pouco mais e que esse vislumbre se tornasse uma contemplação completa. E agora que eu tirei o elefante da sala, vamos às partes boas. It's time. Desde que a Jamie Clayton, de Sense8, foi anunciada como a nova Pinhead, eu fiquei muito curioso para ver o que eles fariam. Se isso ia ter alguma justificativa narrativa, ou se era só uma completa releitura do personagem com um tom um pouco mais contemporâneo. Inicialmente, eu até formulei toda uma teoria na minha cabeça de que esse filme talvez fosse uma continuação direta do segundo, e ignorasse todas as outras continuações, e que talvez essa Pinhead fosse a Julia, já que o Pinhead original acaba morrendo lá no fim de Renascido das Trevas. Felizmente, eu estava enganado. É uma completa releitura da personagem, não tem nenhuma relação com os filmes anteriores, e eu acho que isso dá uma puta liberdade para Jamie Clayton, que tá muito bem nessa nova versão da sacerdotisa do inferno. Dá pra ver que ela tá homenageando o Doug Bradley em vários momentos, só que ela sempre consegue transformar esse papel em algo que é só dela. E por mais que ela seja o grande destaque desse filme pra mim, eu também tenho que parabenizar a Odessa Zion, que interpreta a Riley. Eu gosto de como ela consegue passar essa vibe de uma personagem que é quebrada, um ser humano falho, com defeitos, mas que ainda assim consegue despertar uma empatia imediata do público. E não é só elas não. Eu também gosto bastante de alguns nomes que estão ali no elenco de apoio. Eu adoro o Brandon Flynn, que faz o irmão da Riley, e o Adam Faison, que faz o namorado dele. E eu acho que os dois estão muito bem, eles têm pouca coisa para trabalhar, mas eu acho que os atores conseguem convencer nesses papéis. E eu também gosto bastante do Drew Starkey, que interpreta o Trevor, o namorado da Riley. Eu acho que ele é um personagem que tem bastante nuance e que o filme vai trabalhando de uma forma bem interessante. Fora que, né, pelo amor de Deus, os três são gostosos, só isso já ia fazer eu ficar doido por eles. No resto, eu acho que eu sinto um pouco de falta de um melhor desenvolvimento para alguns personagens. A Aoife Hinds e também a Ryan Abbess estão muito subutilizadas aqui, por mais que as personagens delas tenham um potencial e sejam figuras interessantes. E por mais que eu ache o Goran Visnjic um tremendo de um gostoso, eu sinto que o personagem dele, o Roland Voight, é meio unidimensional e não acrescenta tanto peso para essa narrativa. Na verdade, eu sinto falta de um antagonista humano que seja tão degenerado ou tão perigoso como é o caso do Frank e da Julia. E eu sei que tem muita gente virando o nariz aí pros novos designs dos cenobitas, mas honestamente eu adorei todos. Eu sinceramente queria ter um bonequinho para cada um deles. Eu também sinto um pouco de falta das roupas de couro, mas eu acho que esse visual repaginado tem algumas sutilezas que conversam diretamente com as obras do Clive Barker. Essa noção da carne retorcida, que está sendo rasgada e mutilada para dar origem a algo novo. Algo que está ali no limiar entre o humano e o inumano. Sem contar que aqui os cenobitas têm muito mais destaque. A trama não fica presa só na figura da Pinhead. Tem uma que eu gostei bastante, que o nome dela é The Gasp, ou A Sussurro, em uma tradução literal,
que me parece uma versão repaginada da fêmea, e ela tem até um grande destaque na narrativa, eu fiquei surpreso. Aliás, falando deles, eu acho que os cenobitas acabam compensando essa parte sexual que está em falta nos personagens humanos. Eles têm um quê de voyeur, e dá pra você perceber que eles estão com muito tesão de matar e torturar suas vítimas. A prova disso é que a gente tem uma nova versão do Shatterer e ele tá de pau duro em todas as cenas que ele aparece. Por sinal, eu também gosto muito dos diálogos dos cenobitas. Tem um quê de dramático, de melancólico e até de poético nas frases que eles estão falando sempre. E isso serve muito para passar essa imagem de como esses seres já conseguiram transcender o conceito de humanidade. Their pain. All for us. What is it you pray for? Agora eu vou ter que entrar em alguns detalhes da trama aqui, então se você não quiser pegar nenhum spoiler, vai lá, assiste o filme e depois você volta aqui para terminar o vídeo. Eu acho que, de uma forma geral, uma das coisas que eu mais gostei sobre esse novo filme é justamente essa nova versão da configuração do Lamento. É curioso que demorou tanto tempo para esse objeto que é tão sedutor e tão misterioso finalmente ter uma agência própria na trama. E eu gosto de como aqui ele passa a ser um dos personagens centrais da história. Isso porque o filme acaba expandindo a mitologia por trás dessa caixa. Agora, não basta você resolver ela. Você tem que passar por várias formas, várias configurações, até chegar na configuração final. E nesse processo, ou você acaba se matando, ou você mata outras pessoas para satisfazer a sede de sangue dos cenobitas. Eu achei muito interessante como todas essas configurações funcionam e também como isso aposta no lado mais quebra-cabeça da caixinha. E eu gostei mais ainda da ideia de que se você resolve a configuração final, você tem a chance de convocar o Leviatã e fazer um pedido. Ou seja, a gente deixa de lado toda aquela baboseira que as continuações foram trazendo de aproximar os cenobitas dos demônios cristãos e a gente volta para as raízes, para o conceito básico, de que eles são seres de outra dimensão que adoram essa divindade cósmica que é o Leviatã. Meu único problema é que eu acho que a primeira metade do filme acaba se tornando um pouco repetitiva por causa disso. Você vê a Riley resolvendo uma parte do quebra-cabeça, entregando alguém para os cenobitas, seja por querer ou não, e aí ela vai lá e resolve outra parte, e esse ciclo vai se repetindo várias e várias vezes. Eu sei que muita gente achou essa primeira hora meio chatinha, mas não foi meu caso. Eu estava realmente interessado em ver a evolução da configuração do Lamento e ver como essa caixinha ia ficando cada vez mais perigosa. Mas é repetitivo, eu confesso. Agora, eu acho que a partir do momento que os personagens entram ali na mansão do Roland Voight, as coisas mudam. O filme fica bem mais surtado, os cenobitas se tornam mais presentes e ele consegue recuperar bem o fôlego. Tanto que eu acho essa segunda hora, a metade final do filme, muito empolgante. E ainda falando nessa questão das configurações, eu realmente fiquei muito tocado pelo final da Riley. Só lembrando, spoiler, né? Mas basicamente, no começo do filme, ela acaba entregando o irmão dela para os cenobitas sem querer, e aí toda a trama do filme vai seguindo ela nesse desejo de resolver a configuração do Lamento e pedir para o Leviatã trazer ele de volta, já que uma dessas configurações representa a ressurreição. Mas ela sabe que isso não vai trazer bons frutos. Ela passou muito tempo testemunhando todas as coisas horríveis que os cenobitas fazem. Então, no final do filme, ela decide recusar essa dádiva do Leviatã. E é aí que a Pinhead aparece dizendo que, justamente por ela não ter escolhido nada, ela fez a escolha dela, que é a vida, o sofrimento, o lamento. Por ter passado por tanta coisa terrível, por ter cometido atos hediondos e, no fim, saber que tudo isso foi em vão. Eu acho um final bem pesado, bem melancólico e que encerra o ciclo dessa personagem de uma maneira bem brutal. E olha que ela permanece viva, tá bom? Mas ainda assim é quase como se o castigo dela fosse maior que o de todos os personagens que acabaram morrendo ao longo do filme. So if I solve it, do I get a prize? I do. Eu
Eu sei que esse vídeo tá longo e eu prometo que eu já tô chegando no fim. Eu tenho visto muita gente na internet, amigos meus inclusive, dizendo que realmente odiaram esse filme e que ele faz um péssimo trabalho com a obra e com o legado do Clive Barker. E eu entendo essa visão, eu acho ela super válida, mas particularmente eu discordo. Entre todas as adaptações do Barker lançadas nos últimos, sei lá, 30 anos, essa é a que mais se aproxima dos temas que ele está ali trabalhando em suas obras. Pelo menos quando a gente fala das adaptações que não foram dirigidas por ele, né? É um filme que trabalha muito com essa fixação pelo sobre-humano, pelo além. E não só isso, mas ele me remeteu diretamente também a alguns contos dos livros de sangue. E eu não falo só pela estética, mas principalmente pela abordagem. Em alguns momentos, esse filme me lembrou muito de O Testamento de Jacqueline Ness, que é um dos melhores contos que está presente ali no segundo volume dos Livros de Sangue, e ele também me remete muito ao Restos Humanos, que é um dos contos que eu mais amo de toda a saga. Talvez seja meu conto favorito de todos os volumes. Não só isso, mas eu acho que você vê respingos do Clive Barker em vários momentos. As artes dele estão presentes ali em algumas cenas, o filme lida o tempo todo com esse fascínio que o oculto nos desperta, e a morte e o luto também são componentes essenciais dessa trama. Mas não só isso. Principalmente a impotência humana frente a todas essas adversidades. E tudo isso embalado numa espécie de niilismo que poderia ser só cafajeste, mas que traz um ar de fábula, de beleza em meio ao grotesco. Agora, eu queria propor um debate aqui também. Esse filme, pra mim, tem uma pegada muito parecida com A Lenda de Candyman, que saiu no ano passado e que também é baseado em uma obra do Clive Barker. E quando eu digo que eles são similares, eu não estou falando tanto da narrativa ou da estrutura do roteiro, mas sim da estética que é usada aqui. Você tem filmes muito bonitos, muito plásticos, que têm um certo refinamento e que tentam vender essa ideia da arte, uma estética que é quase perfeita. E eu fico um tanto quanto intrigado com isso, porque se você pega os trabalhos do Clive Barker, e eu nem estou falando só da literatura do cinema, mas também da pintura, você vê que a arte dele rejeita esse tipo de refinamento. Ele está muito mais interessado no grotesco, no visceral, na carne retorcida, na podridão, no suor e no sêmen. E eu fico me perguntando até que ponto essa roupagem brilhante não acaba higienizando um pouco as obras dele e ressignificando vários elementos para que isso seja mais palatável para um tipo de público bem específico. Um público não queer, para ser mais direto. Não tô dizendo que isso tá certo ou errado não, tá, minha gente? Eu não sou o dono da verdade e cada um tira o que quiser disso aí. Eu só realmente queria começar um debate. Mas enfim, essas são as minhas opiniões sobre o novo Hellraiser. É um filme que eu gostei muito, que eu acho que tem uma penca de pontos positivos, mas que também tem um ou outro incômodo que não dá pra passar batido. Mas a graça da arte é essa, né? É a gente perceber que nem tudo no mundo é perfeito e ir encontrando o que nos atrai nessas imperfeições, nesses defeitos. E depois de tanto filme nessa franquia que só era podre, eu fico muito feliz de ter um novo capítulo, que é um filme muito bom, mas que é imperfeito. E vocês, já assistiram o novo filme? O que vocês acharam? Me contem aí nos comentários, e só lembrando que na semana que vem eu volto para fazer o último vídeo dessa maratona, que vai ser um tema surpresa, e eu prometo que depois disso eu nunca mais falo de Hellraiser na minha vida. A não ser que vocês me paguem. Se você ficou até aqui, primeiramente, muito obrigado pelo seu carinho e também pela sua atenção, e por favor, caso você ainda não tenha feito, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no Fita Maldita, e também, caso não seja pedir demais, compartilhe esse canal com todos os amigos que você conhece que gostam de horror, que gostam de Hellraiser, para a gente expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Olha, eu sei que é outubro, Spooky Season, e que tem um monte de lançamento que vocês estão me cobrando no Twitter para comentar aqui no canal. E eu só vou pedir para vocês um pouquinho de calma. Então, só respondendo uns questionamentos, Boris, vai ter vídeo, já tô preparando o roteiro, ele vai sair em algum momento em breve. Vídeo sobre o filme do Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Infelizmente vai ter também. Vídeo sobre Clube da Meia-Noite?
Talvez tenha, mas vai demorar um pouco mais, porque eu tô vendo essa série com bastante calma e eu sei que eu vou demorar pra acabar ela.